Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Gargalaca, eu sou da Corallis, uma empresa líder em soluções para gerenciamento de cores. No vídeo de hoje nós vamos ver o Spider X, ou Spider X também como é conhecido, que é o novo calibrador de monitores da Datacolor que agora está sendo comercializado pela Corallis no Brasil. Então acompanhe-nos nesse vídeo e eu espero que com ele vocês consigam esclarecer uma série de dúvidas referentes à utilização deste importante equipamento para a indústria de imagem digital. Então vamos lá, um grande abraço. Para vocês baixarem o software do Spider X, vocês vão pegar o endereço que está na embalagem. Na embalagem tem um cartãozinho, então escrito lá, Download Your Software at. Né? Então tem o caminho lá para vocês digitarem, então vocês vão digitar lá go.datacolor.com/getSpiderX. Então esse é o caminho que vai direcionar vocês para este site que agora vocês estão vendo aí na tela, tá bom? E vocês vão então descer um pouquinho aqui, ó, nessa página e vão acessar aqui, ó, Spider X Pro, Windows Software e Mac OS Software, tá? Então para quem for trabalhar com Windows, vai baixar o software para Windows, e para quem for trabalhar com Mac, lógico, vai baixar o software para Mac, tá? Então é só clicar aqui, ó, nesse software, nesse link, perdão, e vocês vão automaticamente aí ter acesso a baixar o software, tá? Então vai estar aqui, ó, salvar o arquivo, né? Eu vou baixar aqui também o software de macOS e salvar arquivo. Automaticamente, gente, então o software já está baixado lá, tá bom? Já está no computador de vocês, dentro da pastinha, normalmente pastinha de downloads, tá bom? E aí é só executar esse arquivo e instalar o software do Spider X. Então agora nós vamos dar continuidade ao processo de como abrir o software Spider X. Então vamos lá. Eu já instalei o software do meu Spider X, então está aqui no meu computador já instalado, olha lá, tá? Eu vou abrir aqui então o Spider X Pro, tá? Ele vai aparecer uma mensagem para vocês, gente, como tela de abertura, dizendo que bem-vindo ao software do Spider X Pro, é isso que está escrito aqui em cima, tá bom? Com esse software você será capaz de calibrar os múltiplos monitores, tá? Múltiplos tipos de monitores, medir a luz ambiente da sua sala e melhorar os resultados da sua calibração, comparar a calibração, os resultados de calibração antes e depois, tá? Da sua calibração, verificar a precisão da calibração e dos perfis utilizando o check call, que depois também a gente vai explicar para vocês como utilizar esse check call aí, tá bom? Então, para você aprender mais, está dizendo aqui, ó, como utilizar o seu Spider X, por favor, clique neste link aqui, ó, go.datacolor.com/learn about Spider X Pro, ou seja, aprenda mais sobre o Spider X Pro, né? Spider 5 Pro, tá bom? Então, se vocês quiserem que essa mensagem não mais apareça na telinha de vocês podem colocar aqui, ó, não mostrar mais esta mensagem. Agora, se vocês quiserem que essa mensagem sempre apareça, então vocês desabilitem essa função aqui, ó, para essa mensagem sempre aparecer para vocês. Eu vou clicar aqui, ó, para ele não mostrar mais essa mensagem para mim. Então, vou dar OK. Automaticamente, então, o software, gente, ele vai pedir para vocês ativarem o software de vocês, tá? Então essa ativação, ele está falando, por favor, tenha certeza que seu sensor de Spider está ligado na sua porta USB antes de você continuar. Então é isso que está dizendo aqui nessa primeira frase. A segunda frase está dizendo assim, ó, vai tomar apenas, ou nós vamos ter apenas alguns momentos para ativar a cópia do seu software de Spider X Pro. A ativação, ela nos dá a certeza que você tem uma cópia genuína do seu software, tá bom? É fácil ativar o seu software através da internet ou de uma conexão com a internet, tá bom? Você também terá a opção de ativação manual do seu software, tá bom? Então vamos aqui, Next, clicar Next, que é o próximo, tá bom? Agora aqui, gente, ele está pedindo um número de série. Esse número de série, gente, ele está no fundo da caixinha de vocês. A caixinha do Spider, aquela caixinha vermelha com a tampinha branca, ela tem no fundo da caixinha lá um número de série que, no caso aqui, eu vou digitar o meu número aqui, tá bom? Pronto, gente. Então, após digitar o número de série, você pode fazer ativação manual ou ativar utilizando
a sua conexão com a internet. Eu vou utilizar então ativação utilizando a conexão da internet. Então vou digitar aqui então o meu primeiro nome, o último nome, meu e-mail e o e-mail novamente, tá bom? Então aqui no final vocês podem imprimir então o código de licença de vocês, né? Tá bom? Vou imprimir então para a gente poder ter o nosso salvar como PDF, para a gente ter então o nosso software registrado. Vou salvar aqui então na mesa mesmo, tá? Então, e vou finalizar aqui, clicar em finalizar para a gente poder já acessar o software, tá? Então ele está falando assim: você gostaria de acessar automaticamente a sua aplicação ou atualizar a sua aplicação automaticamente? Nós recomendamos que sim, tá bom? Então você sempre é bom manter o seu software sempre atualizado, tá? E você pode trocar essas preferências depois também, tá dizendo aqui, ó, você pode trocar esses ajustes a qualquer hora na caixinha de preferências depois. Então você pode também verificar as atualizações manualmente, se você quiser, também no menu de aplicações depois. Eu vou pedir para ele atualizar sempre automaticamente, tá? Essa outra mensagem ele está dizendo aqui para a gente o seguinte: você poderá então compartilhar os dados de calibração e as mensagens de erro, né, para nós melhorarmos o nosso produto. É isso que a Datacolor está dizendo aqui para vocês. Então você também pode dizer sim ou não. Então eu vou dizer que sim, tá bom? E automaticamente aqui então o software vai já abrir com a minha licença. Bom pessoal, então vamos fazer a calibração do nosso monitor. Eu tenho aqui então um Benq 270C. E vamos utilizar o Spider X com o software Spider X Pro, tá? O software do Spider X Pro ele nos dá 4 recomendações inicialmente. Uma delas é para você aquecer o seu monitor durante meia hora antes de você iniciar o processo de calibração. A segunda é você avaliar as condições de iluminação da sala que você está fazendo a calibração. E ele pede que você avalie se não tem luz direta em cima da sua tela, para que você não tenha um ofuscamento ou um brilho em cima do seu monitor e impeça que você veja as cores corretamente do seu monitor. Para você evitar isso, você pode, por exemplo, utilizar a viseira Coralis sobre o seu monitor, impedindo que a luz excessiva atinja a tela do seu monitor e atrapalhe a sua visualização de imagem no seu monitor. A terceira delas, na verdade, é para você se familiarizar com os controles do seu monitor. Controles esses de brilho, controle de ponto de branco, controle de contraste do seu monitor, tá? Então é importante você se familiarizar com os controles do seu monitor. A recomendação número 1 que ele dá dentro desse quesito é que você resete o contraste do seu monitor às configurações padrão e que você coloque a temperatura do seu monitor de acordo com a temperatura que você configurar para fazer a calibração. Então, por exemplo, se você configurou para 5.000 Kelvin, que você coloque o seu monitor para 5.000 Kelvin. Se você configurou o seu monitor para 5.800, coloque o teu monitor em 5.800. Se você colocou em 6.500, na configuração do software, que você coloque o seu monitor em 6.500. Se o seu monitor não tem essa configuração de temperatura de cor, é aconselhável que você diga para ele, eu vou mostrar para você mais para frente, que você não tem essa configuração para ele não pedir. Então ele vai fazer a configuração ou vai fazer a calibração na configuração padrão do ponto de branco do seu monitor, como é o caso, por exemplo, dos iMacs, né? Então a quarta configuração aqui, ou a quarta sugestão, recomendação que ele dá, é a conexão do teu Spider, que ela tem que ser uma conexão direta na USB do seu computador e não em um hub e também não em um, por exemplo, teclado. Se você conectar no seu teclado, você pode não ter energia suficiente para fazer o seu Spider funcionar, tá bom? Então é recomendado que você conecte seu Spider direto no seu computador, tá bom? Então vou avançar aqui dando o próximo passo, mas eu queria só mostrar para vocês que existe aqui, ó, teclas de atalho, ó, Display Type, Calibration, Spider Proof para fazer a avaliação da calibração e análise do display depois no final. Então nós vamos para o Display Type aqui, ó.
Display Type ele mostra se você vai calibrar um desktop ou um laptop, tá bom? Então vamos lá, próximo passo. Aqui nós vamos, ele já separa aqui para a gente o monitor e o modelo do teu monitor. Então ele já avaliou aqui que eu tenho um monitor Bank do modelo SW270C. Próximo passo, ele pergunta para a gente se o seu monitor tem ou não ajuste de brilho, se o seu monitor tem ou não ajuste de ponto de branco. Então o nosso monitor aqui tem, tá? Então eu vou deixar ajustado para brilho e para ponto de branco. Se fosse, por exemplo, um monitor de iMac, eu deveria desligar aqui essa possibilidade do ajuste de ponto de branco, porque os iMacs têm o ponto de branco padrão em 7500 Kelvin, tá bom? Então eu não consigo fazer esse ajuste, então é somente de brilho, porque o iMac você vai fazer o ajuste de brilho no teclado. Então como o meu monitor tem os dois, eu vou deixar os dois habilitados. Próximo passo, então aqui, gente, são as tecnologias, tá? Você tem 4 tecnologias aí. A primeira tecnologia seria o Wide LED, seriam os monitores que são próximos ao Adobe RGB, com tecnologia de backlight LED, ou seja, iluminado ou retroiluminado por LED também. Então nós temos aí esses monitores como sendo os iMacs Retina, tá, de 2015 em diante, os MacBook Pros também Retina de 2016 em diante, e o Samsung XL20, XL24, XL30 e o HP Dreamcolor LP2480ZX e alguns outros monitores profissionais retroiluminados com LED que também apresentam o espaço de cores próximo do Adobe RGB. Tá? Temos também a tecnologia Standard LED, que seria a tecnologia de monitores sRGB, não de Adobe RGB, sRGB, tá? Que são aí os monitores, por exemplo, da Apple de 2009 a 2015, os monitores da Dell U2412M e muitos notebooks aí ultra finos, tá? Com displays ultra finos, com tecnologia LED também, claro, né? Tem aí também a General. General, gente, são os monitores retroiluminados por tecnologia fluorescente, que a gente conhece aí como CCFL, tá legal? E o último aqui seria GB LED, que é o meu caso, do monitor Bank 270C, e os monitores Dell UP 2716D, e esses monitores GB LED também são de tecnologia, além da tecnologia GB LED, são monitores com espaço de cor Adobe RGB, tá? Então eu vou manter aqui GB LED, que é o meu monitor. Próximo passo, eu tenho aí então a possibilidade de a gente fazer a recalibração, checagem da calibração ou a calibração full, tá? Nós vamos fazer a calibração full. E aqui, gente, ele permite nós trocarmos os ajustes do monitor, tá? Então, olha lá, Change Settings, eu vou clicar aqui no Trocar Ajustes. Ele permite você selecionar o Gama. Então, o Gama, normalmente, você tem que selecionar 2.2, é recomendado isso. O ponto de branco, você pode selecionar, no caso do Spider X Pro, 5.000, 5.800, 6.500, ou não ajustar, que é o caso, por exemplo, dos iMacs, que você não vai ajustar nada, ele vai fazer o padrãozão do próprio monitor. E, por exemplo, se você for da área gráfica, você vai escolher 5.000 Kelvin, porque a norma ISO 13664 e a 12646 diz que para a indústria gráfica você faz um soft proof com ponto de branco em 5.000 Kelvin. Não que a área fotográfica também não possa utilizar 5.000 Kelvin, pode, claro, mas que existem algumas normas para a indústria gráfica com 5.000 Kelvin, tá bom? E aqui eles estão recomendando 6.500 Kelvin para fotografia, tá? Aqui o brightness, gente, nós vamos colocar também para ele ajustar de acordo com a nossa luz ambiente. Por isso que eu também vou colocar no Room Light para ele ler a nossa luz da nossa sala e recomendar para a gente uma condição de brilho própria para a iluminação da nossa sala, tá bom? Então por isso que eu deixo aqui ajustado de acordo com a sala. Então deixo o Room Light On, que é o recomendado para fazer a leitura da sala. Então vamos lá, próximo passo. Ele vai pedir para a gente colocar o nosso monitor em 6.500 Kelvin, então é importante nesse momento você, como eu vou fazer aqui, ligar o monitor, Color Adjustment, vou colocar aqui Color Temperature e vou colocar aqui 6.500 Kelvin, que é a temperatura configurada para o nosso monitor, tá bom? Já ajustei o monitor para 6.500 Kelvin, então, que é o hardware, né?
que é a mesma da configuração do nosso software. Vou então para o próximo passo. Vou colocar então o meu data color sobre a minha mesa aqui em frente ao monitor e ele vai nesse momento ler a condição de iluminação da nossa sala, aqui da minha sala, e em função de que a sala está bastante clara, ele está dizendo que o recomendado, o brilho recomendado para a calibração é de 200 candelas por metro quadrado, tá bom? E eu vou aceitar essa recomendação, tá? Normalmente, para um soft proof, recomenda-se de 120 a 160 candelas por metro quadrado, mas como a minha sala está muito clara, ele está recomendando 200 candelas por metro quadrado. Próximo passo aqui, ele pede então, gente, para nós ficarmos presentes, lógico, durante a calibração para fazer os ajustes que ele vai pedir, e ele pede para a gente colocar então o nosso Spider na frente do monitor. Nesse momento aqui, gente, é interessante vocês colocarem o Spider realmente na frente do monitor, o contrapeso para trás do monitor, inclinarem o monitor um pouquinho para trás, para que o Spider fique em contato total com a tela, tá bom? Então vamos ao próximo passo aqui. Ele vai então já medir para a gente inicialmente aqui o brilho do monitor e o ponto de branco, tá? E ele vai recomendar que nós temos que clicar em OK aqui, e ele vai recomendar que a gente faça o ajuste do ponto de branco, olha. Então, por exemplo, eu vou fazer um ajuste aqui bem fora para vocês verem, eu vou abaixar aqui o ponto de branco aqui, o brightness, e vou dar um update aqui, ó. Então veja que ficou baixo o brilho do nosso monitor, então eu vou aumentar aqui, como eu já conheço o meu monitor, eu já vou colocar direto em 82 e vou dar um update aqui. E veja que ele caiu exatamente, olha, vou colocar em 83, ele caiu exatamente em 200 candelas por metro quadrado, que foi a recomendação lá após a leitura da iluminação da minha sala, tá bom? Então, feito isso, gente, nós vamos continuar e o Spider agora vai fazer a caracterização do monitor. Veja que até o ajuste do ponto de branco e do brilho, ele fez pra gente aquilo que a gente chama de calibração do monitor, e após isso ele está fazendo a caracterização do monitor, que é o segundo C do processo de gerenciamento de cores para um monitor, tá bom? Então vamos aguardar agora até o final da calibração ou da caracterização, né, para salvarmos o perfil ICC. Após o término então da leitura da caracterização, gente, nós vamos clicar em Finish, que é para finalizar aqui, e vamos salvar o perfil com a data. Tá? Com a data que nós estamos fazendo a calibração. Por que é importante a data? Claro, para a gente saber que nós estamos aí fazendo a calibração, gente. Olha lá, 21/06/04 significa 4 de junho de 2021, monitor Bank. E aqui nós vamos escolher também a frequência da calibração, para ele nos lembrar. Pode ser, por exemplo, se o seu monitor ele já tem um certo tempo de vida, gente, a gente recomenda que você faça a calibração a cada 15 dias, tá bom? Agora, se o seu monitor, por exemplo, é um monitor novo, um monitor que você tem bastante estabilidade, né? Você pode, claro, avaliar isso com o tempo. Você pode, sem dúvida nenhuma, colocar mensalmente a calibração, tá? Eu vou escolher Never, para ele não me lembrar, tá bom? E vou salvar esse perfil aí no nosso Color Sync Profiles. Como eu estou trabalhando com o Mac, gente, esse perfil foi salvo, olha, ele tem um caminho aqui, ó, Users, Library, Color Sync Profiles. Se fosse Windows, pessoal, vocês salvariam isso dentro de Windows, System 32, tá bom? Spool, Drivers, Colors, tá? Seria esse caminho que ele vai salvar automaticamente. Não precisam se preocupar, que ele já salva automaticamente dentro do caminho correto, tá bom? Então, o próximo passo aqui agora, gente, ele permite que nós façamos aqui um antes da calibração e um depois da calibração. Então, você avalia uma imagem antes e depois. A Corallis, ela vai ter o imenso prazer de fornecer para vocês, caso vocês queiram, pessoal, o nosso target, que é o Target Corallis, tá bom? Nós temos um Target Corallis aí, que ele tem as cores do Color Checker Passport, que é esse vermelho, esse cinza, esse magenta, esse verde, esse amarelo, esse azul, esse cian e esse outro cinza aqui, ó, são cores do Target Color Checker Passport. Então vocês podem avaliar o antes e o depois com o target do Color Checker Passport.
Então você pode ter o Color Checker Passport fisicamente na cabine de luz Coralis, tem uma cabine de luz Coralis do lado. Você pode, por exemplo, selecionar o Color Checker Passport aqui e você pode avaliar como vai ficar, por exemplo, a sua calibração. Aqui então nós vamos clicar no Next e nós vamos avaliar como ficou o nosso espaço de cor em relação ao sRGB, que o nosso monitor é maior, por exemplo, NTSC, Adobe RGB ou P3. Veja que o nosso monitor é bem próximo do Adobe RGB, então ele tem 99% do Adobe RGB, ele tem 93% do NTSC, 100% do sRGB e 92% do P3, tá bom? Feito isso, então, podemos sair do software, tá bom, gente? A Coralis, então, ela terá o imenso prazer, gente, de passar para vocês uma apostila para que vocês aprendam mais sobre o Spider X Pro. E essa apostila, na verdade, é um manual de como você pode tirar mais informação do Spider X Pro, tá bom? Então, por favor, entre em contato com a Coralis que a gente vai compartilhar com vocês esse manual em português para que vocês tirem ao máximo aí do Spider X Pro. Muito obrigado, então, pela atenção, gente. Um forte abraço para vocês e aproveitem o seu equipamento. Grande abraço.